CPFL me lembrou um caso que aconteceu comigo também, com a minha família. Eu vou até contar para os irmãos rapidinho. Eu e minha esposa, né, minha família, nós tínhamos uma loja, né, um sacolão, ali na Avenida das Nações, né, perto do Nova Barretos. E era até movimentado o salão. Só que tinha muitas coisas lá dentro, freezer, tinha geladeiras, tinha um monte de coisa que ia muita energia. Então a gente adquiriu, né, mesmo com o salão aberto, a gente tinha funcionário, só que a dívida com a CPFL era grande. E aí quando a gente estava ali, né, tomando lá naquele salão, né, com aquele sacolão, e aí a dívida foi aumentando a CPFL, e aí houve um momento que a gente falou, não, né, vamos dar um jeito nessa dívida, né? A gente fechou o salão, porque eu trabalho numa escola, né? Eu sou professor, faz mais de 10 anos. Só que nos últimos tempos agora eu estou como vice-diretor da escola. Oi, Deus! Eu não sabia, não. Mas a gente ali, fechamos o salão, que era alugado, e a gente devolveu o salão, só que estava a dívida ainda da CPFL no nome da minha esposa. E a gente pegou e falou assim, não, Ana, a gente vamos ter que pagar a dívida, porque a gente não pode, né, ficar com essa dívida. Aí a gente foi lá na CPFL negociar. Quando a gente foi renegociar, a gente renegociou as parcelas. Então tinha uma dívida lá, que a renegociação dava uns 10 mil reais. Fora as outras dívidas que foi acumulando enquanto ela foi pagando a negociação. Então juntou mais 5 mil. Aí a gente lutando lá, né? E conseguimos pagar a dívida a parcelamento de 10 mil. E aí ficou aquela dívida de 5 mil ainda. E aí a gente começou a orar assim, meu Deus, vamos começar a pagar a dívida de 5 mil. Só que nós estava dizimando, na ocasião, estava dizimando na igreja. E quando a gente começou a dizimar, né? A gente, não, Ana, vamos ser fiel na igreja, fiel com Deus. E a gente começou a ser fiel com Deus e Ele foi fiel conosco, amados. Eita, quando a gente dizimou o primeiro mês, a gente foi lá e dizimou o segundo mês. E aí a gente falou assim, Ana, vamos ligar no CPFL para ver como é que vai ser lá para parcelar de novo a dívida, né? E a gente ligou na CPFL no 0800. E aí chegou lá e falou assim, ó, deu o CPF da minha esposa, que está no nome dela, né? E aí eles falaram assim, ó, não está constando que não. Né? Olha não está constando nada aqui desse CPF. Aí, então vai lá na empresa em Barretos, da CPFL de Barretos, e conversa lá direto com o pessoal, porque aqui com nós, aqui no 0800, está constando. E a gente foi lá na CPFL ali, e aí a gente sabia que tem a dívida de 5 mil lá, isso tinha dívida. E aí chegou na CPFL, a gente foi conversar, deu o número dela, o CPF dela, e falou assim, não tem conta dívida no nome desse CPF. Então você, amados, Deus, eu creio, aliás, foi Deus que tirou aquela dívida. A gente até hoje não sabe o que aconteceu. Foi um milagre. Deus que aconteceu vida. Uma dívida de 5 mil e pouco. E agora a gente não tem mais. Graças a Deus, graças ao dízimo, né? Que a gente foi fiel a Deus, Ele foi fiel conosco. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Deus é fiel. Você que pode, abre a sua Bíblia lá em Mateus. É uma palavra bastante conhecida, mas Eita, glória. é em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Eita, Jesus, tu és grande, Pai. Mateus 14, versículo 22. Amém? Você está lendo? O título é Jesus anda por cima do mar. Eita, glória. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os amados podem ler comigo nessa última parte? Porque o vento era ao contrário. Amados,
Aleluia. Até aí que eu vou ler. Aleluia. Glória a Deus. Esses ventos contrários que muitas vezes sopram na nossa vida, hein, amados? Esse momento que nós estávamos passando até para aquela dificuldade da CPFL, era um vento contrário que nós estávamos passando naquele momento. Eu não sei nessa noite o vento contrário que você pode estar passando na sua vida. Usa ele, pai. Porque todos nós passamos pelo vento contrário e não falamos nada para ninguém. Ficamos só no nosso coração, ficamos só ali na nossa casa, né? Fica só entre ali da família. Quantas famílias estão passando por ventos contrários hoje em dia? E muita gente às vezes não sabe. Eu não sei o vento contrário que o senhor está passando. Eu não sei o vento contrário que o querido está passando. Eu não sei o vento contrário que a pastora, que os irmãos estão passando. Mas Jesus, amados, Ele é fiel para com a nossa vida. Porque quando aconteceu isso, os discípulos estavam lá no meio do mar, né? Atravessando, e de repente vem Jesus, e Jesus vem andando por cima das águas, e eles assustam, falam: quem vem aí? Será um fantasma? Eita, Deus. Mas não, era Jesus. Eita, glória. Jesus ia falar: sou eu, não tem mais. Mas amados, são os discípulos, quando viram Jesus vindo por cima das águas, assustaram. Mas por que eles assustaram se tempo antes de acontecer isso, eles viram um milagre enorme acontecer? Então, voltando um pouquinho atrás, antes desse acontecimento, Jesus andar por cima das águas, Jesus estava no meio de uma multidão, onde ele fez a primeira multiplicação de pães e peixes. Eita, glória. Mas antes mesmo de Jesus estar fazendo o que ele fez das multiplicações de pães e peixes, ele tinha acabado de perder um amigo dele, um primo dele. Deus. Ele tinha acabado de perder, aleluia, João Batista. João Batista tinha acabado de morrer, e quando Jesus ficou sabendo, chegou a notícia a ele, aleluia. E ele mesmo ali, aleluia, a Batista, ele foi com seus discípulos no barco, atravessando o rio. E de repente a multidão, sabendo que Jesus estava atravessando, foram tudo de pé, tentando falar: Jesus estava naquele barco. Então vamos juntos, vamos aqui nós de pé. E aquela multidão, quando Jesus desceu do barco, viu aquela grande multidão, e aí começou a vir enfermos, e Jesus começou a curar aquelas pessoas. Deus. Porque Jesus, amados, ele, com uma íntima compaixão, começou a curar aquelas pessoas naquele momento, mesmo, aleluia, se ter perdido uma pessoa que ele conhecia. Mas Jesus, aleluia, quando estava ali curando aquelas pessoas, aquela multidão, ele pregando para aquela multidão, e os discípulos acompanhando ele a todo momento, de repente, quando chega a tardezinha, Jesus manda dispersar as pessoas. E os discípulos falam: Jesus, vamos dispersar as pessoas, que eles vão até as vendas aí, né? Para poder comprar algo para eles comer. E Jesus falou assim: não, dê de comer a eles. Mas Jesus, nós não temos nada, nós só temos apenas 2 peixinhos e 5 pães. E Jesus falou: e tragam aqui então. E Jesus erguendo a massa ali e orando, e ele clamando, e aí ele fez o milagre da multiplicação. Só que o interessante, aleluia, presbítero aparecido, é que quando Jesus fez ali, ele orou, e quando ele fez aquele milagre, ele não deu diretamente para as pessoas. Ele entregou para os seus discípulos, e os discípulos distribuíram às pessoas. Eu quero dizer nessa noite, até entre parênteses neste momento, que quando Deus levanta um líder de uma igreja, quando Deus levanta, aleluia, um pastor, um presbítero, ali direcionando uma igreja, que está na frente da direção de uma igreja, você pode ter certeza, amados, que ele, aleluia, é um escolhido do Senhor naquele momento, para que Deus entregue da obra dele e que ele reparta com seus irmãos aquilo que Deus colocar na vida dele. Então, amados, tem um significado muito grande na primeira partilha dos pães ali, dos peixes, porque na palavra, se você for ler, fala que Jesus, ele entregou para os seus discípulos, e os discípulos entregou para as pessoas. E os discípulos, vendo isso, vendo esse milagre, esse grande feito, ali no meio do rio, naquele vento contrário que eles estavam passando, de repente veio Jesus andando por cima das águas,
E Jesus fala, não tem mais, sou eu. Eita, E glória! aí Pedro fala, mas Jesus, se é o Senhor mesmo, me faça ir ter contigo por cima das águas. Glória a Deus! E aí Jesus falou, então vem. Porque, amado, Jesus, ele não nega milagre para ninguém. Jesus, ele não nega quando alguém faz uma oração a ele, aleluia. Ele atende a cada Eita, oração. glória! Mesmo quando a gente pensa que ele não está ouvindo, não está escutando, mesmo quando a gente pensa, parece que nada está acontecendo, ele está vendo, ele atende a todas as orações. Deus, eu E creio. aí ele falou, Pedro, vem viver esse milagre na sua vida. E Pedro, aleluia, quando estava ali olhando para Jesus, quando estava focado em Jesus, começou a andar por cima das águas. Começou a andar. Mas houve um momento na vida de Pedro que ele começou a olhar para o lado e começou a reparar que a ventania estava ali ainda. E ele começou a ter medo e começou a afundar. Verdade. Mas justamente Pedro, justamente aquele homem que se achava valentão, ele temeu perante a circunstância. Mas, amados, isso é para mostrar que na nossa vida, aleluia, às vezes a circunstância nos deixa batido, nos deixa com medo de prosseguir. Verdade. Mas quando nós temos Jesus, quando nós focamos em Jesus, olhamos somente para Jesus, aleluia, nós vivemos o sobrenatural. Meu Deus, eu creio, Jesus. E quando Pedro sentiu medo naquele momento, ele começou a afundar. Ele gritou, Senhor, me salva. É verdade. Quantas vezes na nossa vida nós estamos assim, amados? Verdade. Nós estamos passando pelo vento contrário e nós não aguentamos mais aquela dificuldade, aquele problema batendo, e a gente às vezes tem vontade de gritar, Senhor, me ajuda. E Jesus a todo momento ele está disposto a ajudar. Eita, glória! Ele estende as mãos a Pedro naquele momento, pega na mão de Pedro e traz ele de volta para cima. E quando Jesus traz ele de volta para cima, aleluia, e leva ele em segurança até o barco. Meu Deus! Amado, nessa noite Deus, Ele quer mais intimidade contigo. Oh, glória, Jesus! Nessa noite Deus, Ele quer ter mais intimidade contigo. Porque não é pecado nós se humilhar na presença do Senhor. Verdade, Pai. Porque, amados, aleluia, muita gente fala que humilhado será exaltado. Não. Humilhado não será exaltado. Na verdade, aquele que se humilhar na presença do Senhor, esse sim será exaltado. Eita, glória! Porque muitas vezes quem está sendo humilhado, às vezes é porque aprontou alguma para alguma pessoa, fez alguma coisa que plantou e está colhendo. Mas aquele que se humilha, que quando está ali precisando, fala assim, meu Deus, sem ti eu não sou nada, Senhor. Eu preciso da tua presença, Senhor, na minha vida. Eu preciso, Senhor, aleluia, que o Senhor faça algo na minha vida. Quando você se humilha na presença do Senhor, aí Ele faz um milagre acontecer na sua vida. Aí você vai ser exaltado sim. Porque se você se humilhar na presença do Senhor, aleluia. Meu Deus! E ali naquele momento, quando Pedro se humilhou e pediu ajuda a Jesus, Jesus estendeu a mão a ele e levou ele em segurança para o barco. E quando ele foi em segurança para o barco, Aleluia, Jesus! ele se juntou com seus irmãos, com os outros discípulos. E aí ele atravessou até o outro lado, porque ele tinha ido só até metade do rio. Mas quando Jesus, aleluia, eles foram até o outro lado, chegando lá, na outra cidade que eles iam, tinha uma grande multidão que quando ficou sabendo de tudo que tinha acontecido, chamou os enfermos, chamou os doentes, e todos foram curados. Jesus começou a curar. E eles, aleluia, tocaram as vestes de Jesus. Se você ler a palavra aí mais para frente, só deles tocar as vestes de Jesus, eles foram curados. Aleluia, Pai! Amados, aleluia, nós podemos ver que Jesus fez muitos milagres. Eita, glória! Jesus, ele não nega milagre a ninguém. Verdade, Pai.
Jesus, ele tem prazer de abençoar o filho. Assim como o pai tem o prazer de abençoar o filho. E quando aquelas pessoas foram curadas, a gente podemos ver que é citado, muitas vezes é só citado, a gente lê ali, muitas vezes, apenas aquela mulher que estava com fluxo de sangue, tocou as vestes de Jesus e ela foi curada. Mas, amados, muitas pessoas foram curadas ao tocar as vestes de Jesus. Muitas. Então, nessa noite, eu quero que você ponha no seu coração que Jesus, ele não nega o milagre dele, ele não nega a ajuda a ninguém. Quando nós pusemos nós de joelhos e oramos a Ele verdadeiramente, com o nosso coração aberto, aleluia, Ele está pronto a atender as nossas orações. Nada passa por despercebido do olhar do Senhor. Nada passa, aleluia, sem que Deus, aleluia, porque quando a gente entrega nas mãos do Senhor, Ele faz o impossível acontecer. Você pode estar passando por o maior problema que for na sua vida, mas quando Jesus entra, amados, não há poderes no inferno que seja maior que o poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E nós que estamos aqui nessa noite, aleluia, não foi por acaso, aleluia, que você veio aqui nessa noite. Esse encontro já estava marcado mesmo antes de nós nascermos. Porque na palavra do Senhor fala que Ele já nos conhecia antes de nós nascermos. Aleluia. Aleluia. Lá em Jeremias, capítulo 5, Glória a Deus. fala que, o capítulo 1, versículo 5, se eu não me engano, fala que Deus já nos conhecia antes de nós nascermos, quando nós estávamos no ventre de nossa mãe. Oh, Deus. Aleluia. Quando Deus fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, Glória a Deus. aleluia, Eita Deus fiel. Glória a Deus. Ele fez, amados, aleluia, lá na eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Você pode ver em Gênesis Aleluia, Jesus. que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou Aleluia, Jesus. conforme a sua imagem e semelhança. Aí se você ler, continuar lendo em Gênesis, um pouquinho mais para frente vai falar que Deus formou o homem do pó da terra. Então, naquele momento, quando Deus formou o homem do pó da terra, o homem já tinha sido criado, o homem antes, amados. Então, como assim, Fernando, que como Deus formou o homem ali do pó da terra, então o homem já tinha sido criado já? Eita glórias. Aleluia. Deus é fiel. Lá na eternidade, amados. Por isso que muitas vezes as pessoas falam que nós voltaremos para casa. Eita, Jesus. Nós voltaremos ao Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus é fiel. Glória a E Jesus. o Senhor, amados, Ele se importa com você. Verdade. Ele se importa em ajudar. Ele se importa em abençoar. Ele se importa, aleluia, em fazer o impossível acontecer na sua vida. Glória a Deus. Quando você, naquela palavra, quando fala pedir, pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir, é que está falando aqui no momento que a gente tem que orar constantemente ao Senhor, buscar constantemente no Senhor, que Ele atenderá o pedido do vosso coração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas muita gente às vezes pede e não acontece. É porque em Tiago fala que, lá em Tiago fala que nós não pedimos, às vezes nós não pedimos, não sabemos pedir. Porque às vezes nós pedimos coisas que vão nos afastar do Senhor. Eita Deus. E quando a gente pede coisas que o Senhor fala, não, se eu der isso para o meu filho, ele vai afastar de mim. Jesus. Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero uma casa. Jesus. Ah, mas será que se eu der para ele agora esse carro é perigoso? Ele vai se afastar de Verdade. mim. Pior que é verdade. Então o Senhor, Ele sabe, aleluia, no momento certo Ele dá. Eita glória. Eu creio, Pai. Isso não quer dizer, amados, que você não vai ser abençoado. Porque o não de Deus é amor em nossas vidas. Eita glória. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, mas o não de Deus é amor É em nossa verdade, vida também. Pai. Glória a Deus. Aleluia. Porque as pessoas só querem ouvir sim do Senhor. Senhor, me dá, e ele só quer ouvir sim, sim, sim. Mas não, amados, muitas vezes na nossa vida o não de Deus é amor dele para conosco também. Aleluia. Essa semana vocês viram que 4 pessoas morreram no acidente de carro. Eita glória. Senhor Jesus.
E eu sei que um deles conhecia a palavra do Senhor, que é de uma igreja aqui perto. Na Messias Gonçalves, ele vai ali. Amados, quantas pessoas às vezes estão perecendo porque às vezes não aguentam ouvir um não do Senhor. Esses jovens estavam vindo de uma festa lá em Olímpia, uma festa mundana. Olha só, os rapazes eram da igreja. Isso nos faz refletir, amados, que nós devemos ficar firmes e fiel na presença do Senhor. Nós não podemos tirar o nosso olhar de Jesus. Verdade. Nós devemos caminhar por cima das águas, assim como Pedro no primeiro momento estava, somente olhando para Jesus, aleluia. Nós não devemos desviar nosso olhar de Jesus. Não devemos tirar nosso olhar de Jesus, para que nós não viemos cair em tentação, para que nós não viemos desviar pelo mau caminho. Porque na palavra dele fala que 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à esquerda, mas nós não seremos atingidos. Mas isso, amados, se nós tivermos o nosso olhar fixado em Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. É muito difícil, às vezes, as pessoas hoje em dia seguir o caminho da porta estreita. Porque eles às vezes acham que é melhor a porta larga. Hoje nós podemos ver o que está acontecendo, o diabo tentando confundir as pessoas da igreja. Porque, mas ele está agindo não só lá fora, mas ele está tentando agir dentro das igrejas também. Vocês podem ver que um menino, coitado, de apenas 14 anos, chamado Miguel, está pregando nas redes sociais e estão ensinando ele errado. E aí, nesse momento, o que acontece? Ele fica falando palavras de inglês no lugar de uma língua dos anjos, uma língua do Espírito. Ele estava tentando imitar, e de repente as pessoas, e isso, o que acontece? As pessoas hoje em dia estão falando dentro das igrejas, levando como brincadeira a palavra do Senhor. Porque nós não devemos, aleluia, zombar do Espírito Santo de Deus. A língua do Espírito Santo, quando ele dá para nós, é para nossa edificação. Não para que nós venhamos aparecer para as pessoas. E hoje em dia as pessoas estão levando isso como brincadeira. Hoje em dia, Aparecido, eu vejo pessoas dentro da igreja tentando fazer com esse menino, eu nem sei como é que ele fala. E as pessoas ainda tentando, brincando dentro da igreja de falar essas palavras, achando que está certo, zombando do Espírito Santo de Deus.